Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem do petróleo, ok? Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa do tipo, né? O petróleo é formado por pequenos pedacinhos de plantas e animais que são enterrados e viram petróleo, né? Que tal? Quem disse isso a primeira vez? Bom, quem disse isso a primeira vez foi um geólogo russo em 1757. Ele disse o seguinte: o petróleo surge de pequenos corpos de animais e plantas enclausurados em sedimentos sobre alta pressão e temperatura e transformam-se em petróleo após um período inimaginável de tempo. Que tal? Alguns milhões de anos, não? Boa técnica dos geólogos, né? Já era usado muito antigamente, hein? Mas a questão é, como provar isso? Como provar que isso é verdade? Então, uma análise minuciosa sobre os trabalhos desse geólogo é uma coisa muito interessante. O pessoal fala o seguinte, olha só que interessante essa nota. O que é certo é que não se sabe em que fatos esse cientista se baseou para fazer tal afirmação. Nem existe qualquer tipo de observação que comprove essa teoria dele. No entanto, essa ideia foi aceita e continua a ser aceita durante mais de 2000 anos. Tá? Basicamente é o seguinte: nunca foram encontrados fósseis junto com petróleo, ok? Nunca ninguém puxou o petróleo lá de baixo e, nossa, encontrei um dente de dinossauro aqui, nossa, encontrei um pedaço de um animal fossilizado, um bichinho fossilizado. Não vem isso com o petróleo, tá? Quem está dizendo isso não sou eu, tá ok? Eu vou deixar as referências abaixo. Então, não vem. Então, peraí, se não tem nenhum indício, nenhum pedacinho de planta fossilizada ou de animalzinho, bichinho fossilizado dentro do petróleo, como é que esse cara chegou à conclusão de que o petróleo é formado por pedacinhos de animais e plantas? Que tal? E isso é ensinado até hoje nos cursos de geologia, geofísica, geografia e companhia. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: essa ideia, passou a ser considerada um fato, mais ou menos em 1919, ok? Quando também foi cunhado o termo pico petrolífero ou peak oil. E esse peak oil, o que era? Ele dizia o seguinte: era o momento do tempo em que ano iria acontecer, onde metade das reservas de petróleo do mundo iriam já ter sido usadas, e aí a gente demoraria um tanto de tempo igual ou menor para esgotar todas as reservas de petróleo. E em 1919, o tal do peak oil foi determinado em 20 anos. E todos os geólogos então tinham plena certeza de que até a década de 1970 não haveria mais petróleo na Terra. O que aconteceu foi um pouquinho diferente. A produção aumentou ano após ano e ano após ano. E a gente está aqui em 2017 usando petróleo à vontade. E a gente não está vendo o petróleo se esgotando. A gente vê em alguns reservatórios ele diminuindo. E a gente vai falar sobre isso. Ele diminui, mas ele tem um tempo para reabastecimento. Então a gente vai falar sobre isso. Mas o que é interessante é o seguinte, e eu vou deixar todos os textos abaixo. Se a gente somar esses quase 100 anos de exploração de petróleo, a quantidade de petróleo que a gente extraiu da Terra foi tão grande, mas tão grande, que já é inviável ele ter sido produzido por matéria orgânica na superfície da Terra. É inviável. Não teve essa quantidade absurda de matéria orgânica para produzir esses 100 anos de petróleo. Principalmente nas condições específicas que a matéria orgânica teria que estar. Ok? Então não tem como produzir. Se você falasse lá em 1919, olha, o petróleo vai durar mais do que 2017, eles iam rir. Não tem como produzir tudo isso de petróleo. Mas a gente está produzindo, isso é fato. O fato é, os carros continuam funcionando com petróleo. As empresas continuam ganhando rios de dinheiro com petróleo. E o petróleo parece que não vai se esgotar. Então, vamos lá. Vamos continuar na ideia. Em 1957, um outro geólogo russo também propôs uma teoria diferente. A teoria do petróleo abiogênico.
Um petróleo sem origem em animais. Não tem origem nenhuma em animais. E como é que ele chegou a essa conclusão? Bom, ao contrário do geólogo anterior, que disse uma coisa sem nenhuma evidência, esse geólogo aqui encontrou várias evidências. Então a primeira delas foi um campo de petróleo betuminoso que fica em Alberta. É um petróleo pesado, Alberta no Canadá. É um petróleo pesado, ele está associado com areias, é difícil de extração, mas ele tem, nesse campo de petróleo, 1,7 trilhão de barris de petróleo. Puxa, quase 2 trilhões de barris de petróleo em um único campo de petróleo, ok? Quase 2 trilhões. E a questão é, já existiu plantas, animais vivos e etc. nesse volume no planeta para gerar essa quantidade absurda de petróleo de um campo de petróleo só, o campo de Alberta no Canadá? Já existiu? E a resposta é não. Não, nunca existiu. Não tem como. Não teve essa quantidade de matéria orgânica na Terra. Aí como é que eu sei disso? Bom, aí eu vou mostrar os dados. Que tal? Eu deixei separado aqui para vocês chegarem às suas próprias conclusões os dados do MIT. Cadê eles? Olha só, quantidade de petróleo que tem na biosfera terrestre, oceanos e atmosfera, ou seja, carbono, tá? Então, quantidade de carbono que existe na biosfera, oceanos, atmosfera, e esse carbono seria o que seria usado para produzir o petróleo, ok? Então vamos lá. Eu vou, para facilitar o entendimento, eu vou chamar uma unidade específica que significa o seguinte: quando eu falar unidade, eu estarei falando 10 elevado a 18 mols. Então eu vou usar sempre essa unidade. Unidade significa, nesse caso que eu estou falando aqui, 10 elevado a 18 mols, ok? Então na biosfera nós temos 4 unidades, tá? Ou seja, 4 vezes 10 elevado a 18 mols. Ou seja, uma quantidade enorme de carbono na biosfera, atmosfera, oceanos. Ou seja, a gente está falando da coisa viva aqui, ok? Dessas coisas vivas. Tudo isso. 4 unidades, beleza? Nas rochas da crosta terrestre, nós temos, ao invés de 4 unidades, nós temos 6.300 unidades. Pouco mais, né? Ao invés de 4, a gente tem 6.300. Que tal? Mas vocês acham que 6.300 é muito perto de 4? Segundo o MIT, no manto terrestre, nós temos 100.000 unidades, ao invés de 6.000 da crosta, ao invés de 4 unidades, 4 míseras unidades da biosfera. Então, dentro do manto terrestre profundo, nós temos 100.000 unidades, dessas unidades grandes que eu estou falando de carbono, 10 elevado a 18 mols. E imagina só, vamos pensar. Tudo isso aqui, toda a matéria verde, incluindo esse grilo que está fazendo esse barulhinho, equivale a 4 unidades. No planeta inteiro, 4. Onde a gente está pisando, agora, nesse momento, a crosta terrestre, tem 6.300. Uau, é muito mais do que na biosfera. Tá, mas lá no fundo, no manto, tem 100.000 unidades. Puxa, tem carbono pra caramba lá no manto, né? Tem pressão no manto, tem temperatura no manto. Interessante, né? De onde vocês acham que veio o petróleo? Vamos começar por aqui. Dessas 4 unidades, dessas 6.300 unidades de carbono, ou será que ele vem lá do manto profundo onde tem 100.000 unidades de carbono? Onde vocês acham que ele está? Então vamos lá. Continuando as informações aqui. Então, esse geólogo russo, em 1951, na verdade, ele, olhando o campo de Alberta no Canadá, o campo de petróleo, com 1,7 trilhão de barris de petróleo, ele olhou e falou: peraí, não dá para isso aqui ter origem orgânica. Não tem rochas geradoras o suficiente para fazer isso aqui. Se não tem rocha o suficiente aqui, rocha geradora, para colocar tudo isso de óleo para fora, da onde veio esse óleo? Da onde veio esse petróleo? Bom, ele deve ter vindo de um lugar mais profundo. E ele provavelmente não tem origem orgânica. Ok? Bom, além disso,
O petróleo, para quem não sabe, ele sempre está associado a falhas profundas que atravessam a crosta, tá ok? Falhas profundas, muito profundas. E eu vou explicar para os geólogos que estiverem assistindo o que isso significa depois, tá? Além disso, aonde vocês acham que é produzido gás hélio? Aquele gás hélio dos balõezinhos, né? Existem produções comerciais de gás hélio junto com a exploração de petróleo. Então, peraí, os animaizinhos são compostos de hélio? Não, eles não são compostos de hélio. Mas peraí, eles se deterioraram e apareceu gás hélio junto. Estranho, não? Aí os geólogos vão falar o seguinte, mas é claro, Afonso, as rochas têm urânio, o urânio libera gás hélio, o gás hélio ficou confinado dentro da armadilha de petróleo. Beleza? Só que não é só hélio que tem junto com o petróleo. Hein? Olha só, os metais mais comuns no petróleo são níquel, vanádio, cromo, cádmio, mercúrio, arsênio, chumbo, selênio, entre outros. E esses também estão no carvão. Tá? Tem uma informação interessante aqui sobre a Venezuela que eu separei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é uma outra análise, olha só. Então, no petróleo aqui tem níquel, vanádio, chumbo, arsênio, cádmio, mercúrio, cobalto e cromo. Tá? Sendo que o níquel e o vanádio sempre tem no petróleo. Agora, os petróleos da Venezuela chegam a ter até 45% de vanádio nas cinzas. Valores estes que são comerciais. Então, o petróleo da Venezuela tem 45% de vanádio nas cinzas. Pergunta, que animal tem vanádio no corpo? Ué, será que os biólogos conhecem algum animalzinho cheio de vanádio? Cheio de mercúrio no corpo, arsênio? De onde vêm esses elementos, hein? Será que vem de animaizinhos que ficaram lá e foram usados para fazer o petróleo pelas rochas, tal? Como é que foi isso? Bom, tudo indica que o petróleo não veio dos animaizinhos enterrados, ok? Vamos continuar. Também foi feito um estudo aonde o pessoal produziu petróleo a partir de, na verdade não petróleo, mas óleo, né? Em laboratório a partir de plantas, tá? E a partir de plantas, e nenhum óleo produzido em laboratório a partir de plantas se assemelha com petróleo, tá? Além disso, tem um outro comentário aqui. Eu não organizei isso muito bem, mas tem um outro comentário aqui que eu gostaria de ler. Se eu não ler, eu vou falar o que eu lembro, mas está aqui, ó. Outro estudo, tá? Vamos supor que o petróleo tenha 500 milhões de anos. Vamos supor, que nem os geólogos falam, ou pessoas falam aí, 500 milhões de anos, tá? 500 milhões de anos, se você pegar a matéria orgânica e conseguir realmente produzir petróleo, e o petróleo ficar 500 milhões de anos enterrado, ele não vai permanecer enterrado com a capacidade energética que ele tem hoje, ok? O que vai acontecer com o petróleo, que é feito de carbono, inclusive, é que as longas moléculas de carbono, elas iriam se decompor, como se decompõem outras coisas de carbono também. Então, elas iriam se decompor e o petróleo ele teria um valor energético muito menor. Dessa forma, por causa desse estudo, dessa ideia, chega-se à conclusão que o petróleo ele não tem 500 milhões de anos. E ele não tem 1 milhão de anos. Ele é novinho, novinho. Novinho quanto, Afonso? Olha, mais ou menos assim, ó. Vamos dizer assim, se a Terra tem 6 mil anos, vamos dizer 6 mil anos, o petróleo deve ter, no máximo, aí uns 6 mil anos. E tem petróleo que está saindo novinho hoje, entrando no reservatório hoje. O reservatório de petróleo pode estar vazio, hoje ainda vai estar entrando petróleo lá dentro. E a gente vai ter petróleo fresquinho, se dá para falar isso, né? Saindo do chão, ok? Petróleo novo, petróleo com 100 anos de idade, 50 anos de idade. Petróleo novinho, sendo gerado a todo momento, ok? Vamos lá. Continuando aqui.
Mas a pergunta é o seguinte: será mesmo que tem petróleo no interior da Terra que não tem origem orgânica? Se tem petróleo, teria gases, concorda? Gases iguais ao que saem do campo de petróleo, sai um monte de gás. Então pergunta, a gente observa isso na geologia? E a resposta é claro que a gente observa, tá? Teve uma explosão, uma erupção vulcânica no Monte Menari, em Sumatra, em 1932, aonde saiu uma labareda de gás que gerou uma labareda, tá? Labareda de gás, só gás, com 500 metros de altura. A gente está falando de uma labareda de gás com meio quilômetro de altura, observada em dias atuais, praticamente, em 1932. Ou seja, não é nenhuma historinha do passado. O pessoal, já geólogos e etc., observaram aquilo em campo. 500 metros de altura. Ok? Documentado. Que tal? Então, peraí. Se saiu do vulcão, a gente tem duas opções. Ou vários animaizinhos pularam lá dentro e geraram um gás através do vulcão, ou esse gás veio do interior da Terra, onde não tem a presença dos tais animaizinhos, ok? É um gás de origem abiótica, abiogênica, não é de origem de animaizinhos, ok? Bom, seguindo. No campo de petróleo Last Soldier, no Wyoming, Estados Unidos, foi estabelecido que os horizontes da seção geológica de um campo de petróleo, eles eram compostos por arenitos cambrianos e Cretáceo superior, que cobrem o embasamento, tá? E eles possuem reservatórios de petróleo, tá? Esses arenitos cambrianos e cretáceos, tá? Mas, olha que interessante, foi observado também um fluxo de óleo no embasamento. No embasamento. Não nos arenitos, no embasamento, não nas rochas porosas lá em cima. Lá no fundo, no embasamento, onde já não tem mais nada para baixo, nenhum bichinho escavou, nenhum dinossaurozinho escavou lá embaixo para se enterrar, ok? Bom, mas não fica só por aí. Será que isso foi um azar, uma coincidência? Ou será que tem outros lugares do mundo que tem petróleo no embasamento? Para quem não sabe, o que é embasamento, né? A gente tem a parte rochosa, o topo da terra, tá? Da terra, e em cima a gente tem os sedimentos que formam bacias sedimentares que são porosas. Eles têm os buraquinhos lá dentro para o petróleo entrar. Mas o embasamento é a laje da terra, aonde aquilo é o limite. Nenhum bichinho vai entrar ali dentro praticamente, certo? Tudo que a gente conhece de matéria orgânica vai estar na bacia sedimentar. E até pouco tempo atrás, quando eu comentava sobre esse modelo da teoria abiogênica do petróleo, o que todos os geólogos falavam é o seguinte: mas espera aí, por que então só tem petróleo em bacia sedimentar? Não tem petróleo em rocha cristalina? Por quê? Por quê? Por que não tem? Porque a gente não faz um furo num lugar que não tem bacia sedimentar, rocha cristalina, e não encontra um monte de petróleo ali, hein? Agora explica essa. Só que eu vou aproveitar esse vídeo e vou explicar, hein? Ok. Em 2003, a Sociedade Geológica, tá? Em Londres, que publica várias revistas, fez uma edição especial na Geological Society que se chama Hidrocarbonetos em Rochas Cristalinas, ok? Eu vou deixar o link do artigo da revista e de vários artigos abaixo. Um dos artigos é do Nick Petford e do Ken McPhail, e é muito interessante, é um artigo de 2003, e eles dizem o seguinte: óleos e gás, campos de óleos e gás em embasamento cristalino foram descobertos por acidente. Nenhum geólogo devia encontrar aquilo ali, mas foi descoberto por acidente. Como vai ser mostrado nesse artigo, na verdade nesse livro aqui, esse tipo de reservatório
em rochas cristalinas do embasamento podem ser muito produtivos. E ele dá um exemplo aqui do maior campo de petróleo do Vietnã, que produz em rocha de embasamento fora de bacias sedimentares, no embasamento duro da terra, ele produz 130 mil barris por dia. Pergunta: que geólogo retardado teve a ideia de perfurar um furo de petróleo numa rocha cristalina? Quem? Os geólogos devem estar perguntando isso, mas quem foi o imbecil que fez uma coisa dessa? A resposta é simples. Tem uma bacia por perto e o pessoal, esse campo está num lugar onde tem uma lâmina de água, o pessoal se posicionava lá com GPS, etc. E adivinha, eles erraram o posicionamento do furo, erraram e furaram no cristalino. Tipo, imagina só, o geólogo que fez essa cagada deve ter tomado uma bronca. Mas uma bronca. Meu Deus do céu. Os bichinhos por aqui. Bom. Só que, imagine, ele tomou uma bronca, mas ele encontrou um campo de petróleo que produz 130 mil barris de petróleo por dia. Puxa vida. Agora vocês vão falar o seguinte: ah, vai, isso foi muita sorte, né? Mas não. Esse livro aqui, ele indica, por exemplo, que tem campos de petróleo em rochas vulcânicas no Japão, no México, na Venezuela, né? E em Sumatra, tá? Eu vou só identificar algumas referências que ele usa aqui, tá? Para ver que isso aqui não é uma coisa de outro mundo. Tem um artigo de 1960 que se chama Recursos Petrolíferos em Rochas de Embasamento, da American Association of Petroleum Geologists. Tem outro artigo de 1997 chamado Reservatórios em Embasamento, uma reanálise de oportunidade, da Canadian Society of Petroleum Geologists, em conjunto com a Society of Economic and Petroleum Mineralogists. Então, assim, tem dois artigos bem legais aqui. Mais um artigo de 2003. Olha só. Hidrocarbonetos em rochas cristalinas. Produção de óleo e gás em reservatórios do embasamento. Exemplos da Indonésia, Estados Unidos e Vietnã. Tem um outro artigo aqui, 2003. Ocorrências de hidrocarbonetos e exploração dentro e no entorno de rochas ígneas, ou seja, rochas de origem, por exemplo, vulcânica, tá? Esse tipo de rocha. Outro artigo 2001 da Petroleum Geosciences, que é uma revista muito importante, que se chama aqui Arco Magmático e Geração de Hidrocarboneto no norte da bacia de Taranaki, tá? Nova Zelândia. Estão todos em inglês, tá? E eu peguei aqui mais ao abstract, o resumo de um outro artigo, tá? Também da Geological Society, que se chama Ocorrência de Hidrocarbonetos dentro e no entorno de rochas ígneas, e o abstract diz o seguinte: dados de ocorrência de hidrocarbonetos dentro e no entorno de rochas cristalinas mostram que essas ocorrências aparecem em nível global e já tem sido registrado em mais de 100 países. Então, quando os geólogos dizem o seguinte para mim: ah, Afonso, mas o petróleo não está só nas bacias sedimentares? Olha, a resposta é: por um azar, um geólogo perfurou em uma rocha de embasamento cristalino, encontrou petróleo e está produzindo pra caramba, percebe? Então não está só em bacias sedimentares. Isso já era conhecido em 1951, porque no lago Baikal, na Rússia, também tem petróleo em rocha de embasamento, só que os geólogos falavam o seguinte: essa exploração não é comercial, provavelmente o pessoal jogou óleo lá dentro. Imagina só a ideia dos geólogos: o pessoal fez o furo e aí na sonda de perfuração deve ter vazado o óleo, e aí eles estão achando que é petróleo, mas não é, tal. Agora, recentemente eu vi uma discussão sobre esses casos bizarros de
de petróleo em rochas do embasamento cristalino da Terra. E os geólogos dizem assim, mas eu acho que o óleo estava numa bacia sedimentária, ele foi andando de skate, e aí ele caiu num buraco e entrou embaixo da Terra. Sério, coisa desse tipo. Ele migrou horizontalmente, entrou numa fratura e entrou dentro da Terra. Entendi. Não, faz sentido nenhum, percebe? Faz sentido nenhum, é um modelo muito exótico. Mas vamos continuar com petróleo inorgânico. Na verdade, abiogênico. Então, seguindo aqui. Olha que coisa louca isso. Ok. Sir Robert Robinson estudou a constituição do petróleo natural em grande detalhe e concluiu que havia excesso de hidrogênio para que esse fosse produto de detritos orgânicos de plantas e animais. Os alcenos, que são hidrocarbonetos insaturados, é o que deveriam ser esperados caso a fonte fosse orgânica. Então esse cara aqui chega à conclusão que o petróleo não tem origem orgânica. Folhas e borboletas e dinossauros e nada disso. Nada, tira a fantasia, sabe? Sabe aquela história? O dinossauro foi enterrado e virou petróleo. Antes de morrer soltou um pum e virou campo de gás. Não. Vamos tirar a fantasia do jogo. Só um minuto. Vamos tirar a fantasia. Eu sei que deve ter gente pulando da cadeira assim. Isso é absurdo. Mas não sou eu que estou falando. Quem falou aqui foi o Sir Robert Robinson. As referências vão estar abaixo. Olha só. O petróleo também costuma ser rico em enxofre, e o que é incompatível com a pequena quantidade desse elemento presente na matéria biológica. Os balanços de massa, incluindo hidrogênio, enxofre, gases nobres, metais como níquel, vanádio, entre outros, para a quantidade de hidrocarbonetos naturais presentes no universo, são absolutamente incompatíveis com a presença biogênica. Tá? E aí, por fim, diz o seguinte aqui. Os principais pontos que apontam para que o petróleo não tem origem nas plantinhas e borboletas e companhia. É o seguinte. O que se observa é a renovação constante dos reservatórios de petróleo, os quais já deveriam ter sido esgotados na década de 70. Então já devia ter acabado todo o petróleo na década de 70, o consumo só aumenta e o petróleo continua em exploração. Alguns campos de petróleo que foram tidos como não tendo mais petróleo, alguns anos depois começaram a ser explorados de novo porque já tinham petróleo novamente. Então, espera um pouquinho. Alguém está alimentando essas fontes de petróleo. Alguns geólogos dizem que são as rochas geradoras, que é onde tem os animaizinhos presos lá dentro que virou petróleo, que continuam alimentando. Mas isso não parece bastante razoável e a gente vai ver mais pontos aqui. Outro ponto. O petróleo extraído nos últimos 100 anos, que a gente sabe a quantidade de petróleo que a gente tirou da Terra, tá? Já teria superado a quantidade que poderia ser formada pela teoria predominante, ou seja, não há material vegetal e animal suficiente para produzir tanto petróleo como o que foi obtido até hoje. Então, assim, a gente tem o dado. Olha, foi explorado mais de 100 anos de petróleo e agora a gente está consumindo demais de petróleo. E se a gente somar tudo, não teve na superfície da Terra matéria orgânica suficiente para gerar isso. Como é que a gente explica? É que a gente errou a quantidade de matéria orgânica que tinha na superfície da Terra. Tá, pode até ser, mas não é razoável. Lembre-se do dado do MIT. São 4 unidades de carbono na biosfera terrestre, 6.300 unidades na crosta terrestre onde a gente está pisando e 100.000 unidades no manto terrestre. Se a gente fosse comparar isso com dinheiro, a biosfera teria $4 a crosta, R$4 a crosta terrestre. Já seria uma pessoa com R$6.300 no bolso e o manto terrestre teria R$100.000 no bolso. Pergunta: quem é mais rico? O de R$4, o de R$6.000 ou o de R$100.000? Se você falar para mim que não faz diferença,
Olha, eu vou te falar uma coisa. Faz diferença você tem 100 mil reais no bolso, 6 mil reais ou 4 reais, ok? Vamos continuando aqui. Olha só. A origem das grandes reservas de petróleo surgiram no lugar de contato ou deslocamento de placas, onde tem inúmeras fendas que atingem partes profundas da terra abaixo da crosta. Então, assim, eu tive o prazer de conversar com um geólogo muito antigo da Petrobras durante um congresso, e ele estava falando exatamente sobre alguns elementos do petróleo que não teriam como ser de origem orgânica. Ele não falou que o petróleo era de origem inorgânica, né? Mas ele falou, olha, tem alguns indícios nesse petróleo que esses elementos não são de origem orgânica, tá? Ele foi bem conservador. E eu perguntei para ele o seguinte, mas e a teoria do petróleo inorgânico? Faz ou não diferença na exploração de petróleo? E ele disse para mim o seguinte, as empresas petrolíferas todas, na dúvida, perfuram bem perto da onde tem falha geológica. Então assim, não, o petróleo, eles dizem o seguinte, os petroleiros, o petróleo é de origem inorgânica. Não, de origem orgânica, nos animaizinhos. Mas na dúvida, fura bem aqui, ó, bem perto dessa falha geológica, que está conectando a superfície com o interior mais profundo da Terra. Não tem nada a ver, tá? Mas é só uma questão de superstição, eles dizem. Aí eles furam lá longe da falha, não dá petróleo. Fura ali do lado da falha, dá petróleo. Interessante, né? Interessante. Vamos lá. Ó, condições semelhantes às que predominam nas profundezas do planeta foram reproduzidas em laboratório, e onde foi possível produzir metano, etano e propano, provando que os hidrocarbonetos podem formar-se no interior da Terra através de simples reações inorgânicas e não pela decomposição de organismos mortos. Então isso é teste de laboratório. E além do mais, o que eu já falei, o petróleo não pode ter 500 milhões de anos e permanecer energeticamente capaz no solo até hoje, ok? Eu vou deixar os links abaixo, vocês podem dar uma estudada. E é um assunto muito interessante do petróleo de origem não orgânica, né? Abiogênico. É uma coisa muito bacana. E assim, para mim o principal ponto não tem como você ter petróleo de origem orgânica, né? Esses materiais todos verdes aqui atrás, etc. tal, em rocha cristalina. Não tem como. A ideia que os geólogos dizem de mas teve um reservatório que talvez tenha derrubado isso dentro de uma falha e ela se deslocou durante quilômetros e quilômetros e quilômetros, isso não faz sentido também, tá? O petróleo, o diamante todos os geólogos sabem, ele é formado no interior da Terra, alta pressão, temperatura, etc. Tá? Se o diamante é formado no interior da Terra, também pode ser formado em crateras de impacto, meteorito e etc. Se ele é formado nessa condição específica, por que o petróleo não pode ser formado nessa condição específica? Ou seja, ter origem no interior do planeta, tá? Bom, é só um questionamento, uma provocação também, mas eu acho absurdo, o que eu acho absurdo nos cursos de geologia, se falar tanto da teoria orgânica do petróleo e não falar uma hora durante um semestre inteiro sobre a teoria inorgânica, tá? Porque o petróleo, pensa só, não tem evidência nenhuma de que o petróleo tem origem orgânica nessas matérias verdes, mas nós temos muitas evidências de que ele tem origem inorgânica, mas nenhuma faculdade fala sobre isso. Principalmente o que ninguém fala é que esse petróleo que a gente explora no interior da Terra, ele pode ser jovem, e o que é totalmente compatível com uma Terra de 6 mil anos que os criacionistas defendem, tá? Uma Terra jovem. Então, pera lá, por quê? Porque tudo que pode pegar esse castelo de cartas que montaram de uma Terra de bilhões de anos e uma bolinha vagando pelo universo, tudo é tirado das universidades. Nem uma horinha, nem uma aulinha para explicar. Por que não pode? Boa pergunta, não?
Se já tem um livro inteiro sobre petróleo em rochas cristalinas, se já tem publicações sobre petróleo de origem inorgânica, vou deixar uma publicação legal abaixo para vocês lerem também. Se já tem tudo isso, por que os professores que se dizem tão atualizados, que a gente lê todas essas revistas, a USP tem bibliotecas e bibliotecas, todo mês chega revista e revista e revista que todo mundo paga, todos os contribuintes. Se tem tudo isso, por que não se pode nem comentar sobre o assunto? Numa aulinha, coloca lá um item. Olha, vamos falar sobre petróleo. E vai das 30 aulas que vai ter, uma vai ser sobre petróleo de origem inorgânica. Que tal? Que tal 2 aulas? Poderia ser também, interessante, né? Bom, enquanto isso não tem, a gente tem o YouTube e a gente pode simplesmente apresentar o conteúdo e deixar as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. A minha conclusão é: o petróleo tem origem inorgânica, ele é feito na parte mais profunda da Terra, e eu vou explicar isso num outro vídeo como, e ele é jovem. Foi feito ontem, estamos usando nosso carro hoje, ok? Por hoje é isso, muito obrigado.